muito bem-vindos uma vez mais. É com enorme agrado que recebemos hoje na nossa iniciativa a convidada, a doutora Maria Rosário Félix. A doutora Rosário é professora associada da Universidade de Évora, é doutorada em Ciências Agrárias, mestre em Melhoramento de Plantas e licenciada em Engenharia Agrícola. A sua área de ensino é a área da fitopatologia, onde leciona várias unidades curriculares do curso de licenciatura em Agronomia e dos mestrados na área das Ciências Agrárias. A sua área de investigação, já há cerca de 25 anos, tem sido o estudo dos agentes patogénicos que infectam a oliveira, com especial foco na sua caracterização molecular e na concepção e otimização de testes de diagnóstico molecular e no estudo das relações entre os vírus e os seus vetores. Tem participado numa série de projetos de investigação nesta área, na temática do olival, no seu melhoramento fitossanitário. E mais recentemente tem focado a sua área de investigação na utilização de vírus como vetores para o melhoramento de plantas e aumentar a sua tolerância, portanto, a determinadas doenças. E com isto, a doutora Rosário veio hoje então falar-nos dos vírus da oliveira, de causadores de doenças a protetores de plantas. Muito obrigada, Rosário, a palavra é sua. Muito obrigada, doutora Liliana. É um prazer enorme para mim poder mostrar um bocadinho do trabalho que fazemos no Laboratório de Virologia Vegetal da Universidade de Évora e do MED. O tema da minha apresentação é a utilização dos vírus da oliveira e o seu estudo, que começou como sendo, porque são causadores de doenças em plantas e ainda por cima doenças não tratáveis e doenças que causam graves perdas e graves problemas, e como eles podem ter uma dupla potencialidade, que é também serem utilizados como protetores de plantas. Para vos dar um bocadinho do percurso que tem sido feito e como é que surgiu este trabalho e como é que tudo isto se desencadeou, vamos voltar um bocadinho aos anos 90, que foi quando se iniciaram os trabalhos em virologia da oliveira, no Laboratório de Virologia Vegetal da Universidade de Évora e do MED. E porquê é que estes trabalhos começaram? Começou-se a notar que a oliveira iria ter um grande impacto muito em breve, que a oliveira era uma espécie mediterrânica e que nós tínhamos condições de excelência para a cultivar. E, tal como eu disse logo inicialmente, os vírus são agentes fitopatogénicos que causam doenças muito graves e que não são tratáveis em situação de campo. Então, associados à oliveira, havia sintomas que não eram explicáveis, nem se conseguiam explicar, como eram cloroses muito acentuadas, deformações dos frutos, deformações foliares, desfoliamentos muito acentuados e até a morte da árvore, e percebeu-se que estas sintomatologias estavam associadas à presença de vírus. Então, houve a necessidade através de vários projetos de investigação com várias instituições, se começar a fazer uma seleção de plantas que estivessem isentas dos principais vírus detectados até ao momento, e estamos a falar dos anos 90, até ao momento em oliveira. Para isso, a Universidade de Évora, o Laboratório de Virologia Vegetal, iniciou uma colaboração com a então Estação Agronómica Nacional, atualmente do INIAV, e começaram-se a fazer prospecções nos olivais do norte e do sul de Portugal, sobretudo na zona de Trás-os-Montes e Alto Douro, nas cultivares em Trás-os-Montes e Alto Douro, das cultivares Negrinha e Santolhana, e cá embaixo, no nosso Alentejo, das cultivares Galega Vulgar, Cordovil de Serpa e Verdeal Alentejana. Estas cultivares eram e são ainda as mais utilizadas na produção dos azeites DOP, e daí terem-se escolhido a utilização destas cultivares para começar a fazer, na altura, a prospecção de plantas sanitariamente saudáveis ao nível dos vírus. Como o objetivo era selecionar árvores destas cultivares que tivessem interesse agronómico, que tivessem um bom potencial produtivo e que fossem sanitariamente saudáveis, nós no Laboratório de Virologia começámos a utilizar os testes disponíveis na altura, que eram sobretudo testes serológicos e testes com indicadores biológicos. Eram testes que na altura, e vendo agora, são testes com pouca sensibilidade, testes com algumas limitações
os testes sorológicos, pela grande limitação inicial de não haver comercialmente disponível anticorpos para os vírus mais correntemente descritos em oliveira, os que foram isolados e eram isolados apenas em material de oliveira. Para os outros que eram comuns à oliveira e a outros hospedeiros conseguíamos encontrar e utilizar. E, para além disso, o título viral, ou seja, a concentração do vírus em plantas lenhosas, ou dos vírus em geral em plantas lenhosas, é muito irregular e normalmente é um título baixo, pelo que corríamos o risco das nossas amostras não serem representativas e o resultado final não ser muito fiável. Os indicadores biológicos, que é a inoculação mecânica em plantas herbáceas indicadoras, que podiam ser plantas de tabaco, plantas canopodiáceas, por exemplo, os vários canopódios, plantas de feijão, plantas de petúnia, que são ótimos indicadores herbáceos para a presença de vírus, tinham a limitação de só mostram sintomas se os vírus forem mecanicamente transmissíveis. Os vírus que não são transmissíveis mecanicamente não os podemos detectar através desta metodologia. Mas eram as duas metodologias que tínhamos disponíveis à altura e foram as que foram utilizadas, e mesmo assim, se repararem, nós mesmo com estas metodologias tivemos níveis de infecção de 100%, ou seja, 100% das plantas testadas estavam infectadas com vírus. Eram taxas de incidência viral muito altas que nos fez suspeitar alguma coisa pode estar a correr mal, isto pode não ser bem assim. São testes que nós reconhecíamos já na altura as limitações que tinham, no entanto, fomos ver o que é que estava a acontecer com os testes de diagnóstico para vírus em outros países mediterrâneos com tradição na produção de oliveira e reparámos também, como podem ver aqui, que tanto a Itália como Marrocos, como a Tunísia, como até mesmo o Líbano, tinham taxas de infecção muito semelhantes às nossas e também muito elevadas. Então, isto mostrou-nos que estávamos no caminho certo, realmente os vírus estavam presentes nas plantas, havia taxas de incidência muito grandes, quer em Portugal, nos testes realizados por nós e pela nossa equipa, quer nos países com tradição olivícola, onde estavam também a ser realizados estes testes de diagnóstico. Era então necessário aprofundarmos os estudos, ver quais eram os vírus que estavam presentes e tentar perceber como é que eles estavam a interagir com as nossas plantas. Então, sabíamos na altura que havia 10 vírus isolados, 10 espécies diferentes de vírus isolados de oliveira e pertencentes a 7 géneros diferentes, e também conseguimos perceber, através dos testes que realizámos, que os necrovírus-like, que agora se sabe que são 2 géneros dentro do género do sensulato necrovírus, que é os alfa-necrovírus e os beta-necrovírus, que são estes 3 primeiros que estão aqui, o OLV1, o TNVD e o Olive Mild Mosaic Virus, o OMMV, que eram muito prevalentes nas infecções dos olivais portugueses, nas oliveiras que nós testávamos aqui em Portugal, eram vírus muito prevalentes. Eram tão prevalentes que nós os conseguimos recuperar através de inoculação mecânica, conseguimos fazer o isolamento, conseguimos ver o aspecto das partículas virais ao microscópio eletrónico e passámos para o passo seguinte, que foi obter a sequenciação do genoma destes vírus. Através da obtenção da sequenciação estava dado o primeiro passo para o conhecimento molecular destes vírus, saber como é que eles eram organizados e conseguir percebê-los melhor, perceber a sua organização e o modo como eles estavam a interatuar entre si e com a planta. Para isso foram sequenciados os genomas completamente, os do OLV1, em que obtivemos a organização molecular do genoma completo do OLV1, do TNVD e do OMMV. O OMMV mostrou uma particularidade que é comum a muitos vírus, e agora com a Covid-19 e toda a informação que há acerca do SARS-CoV, é muito mais do senso comum esta caracterização, as particularidades, as mutações, as novas estirpes que aparecem derivadas de umas e de outras, e a problemática que há com os vírus de RNA de não manterem as suas sequências e dar origem a muitas mutações.
infecções, daí percebeu-se que o OMMV, este último que foi caracterizado, percebeu-se que ele tinha uma cápside proteica, ou seja, a proteína da cápside proteica, a parte exterior do vírus, era igual ao vírus TNVD, com uma homologia de cerca de 99%, e a parte da polimerase era igual ao LV1. O que é que isto nos trouxe? Mostrou-nos que é um vírus recombinante, originado pela recombinação dos outros dois, provavelmente através de um fenómeno de switch template, ou seja, quando o vírus começou a replicar um TNV e na mesma célula havia uma infecção mista, a replicase, a polimerase, saltou do TNVD, onde iniciou a sua replicação, para ao LV1 e fez assim, passou a criar assim um vírus novo, um vírus diferente, um vírus recombinante originado por dois vírus que são seus parentes, portanto são muito próximos, eles são todos muito parecidos, muito semelhantes. Esta informação permitiu-nos publicar vários artigos em revistas internacionais, onde publicámos o genoma destes vírus isolados de Oliveira. O Olive Mild Mosaic, pela primeira vez, foi isolado por nós no laboratório de virologia e foi descrito pela primeira vez por nós. Depois, entretanto, veio-se a saber que também existia em tulipas, porque os testes, lá está, os testes serológicos eram feitos para a proteína da cápside viral e ele era considerado, ou foi considerado durante muito tempo, um TNVD, porque os testes eram para a proteína da cápside viral e a proteína da cápside viral era igual à do TNVD. Esta informação toda permitiu-nos fazer e pensar em testes de diagnóstico muito mais sensíveis, como os testes de PCR associados a uma transcrição reversa, uma vez que estamos a falar de vírus de RNA, e para isso, e conhecendo a sequência genética destes vírus todos, conseguimos desenhar primers específicos dentro da proteína da cápside ou dentro da polimerase. Aqui está um exemplo do OLV1, em que foram desenhados um par de primers dentro da zona da proteína da cápside, uma zona que é conservada e homóloga em todos os Olive Latent Virus 1, dos vários isolados que são conhecidos, e isso permitiu-nos desenvolver testes de PCR convencional que muito mais sensíveis nós disponibilizamos e temos à disposição dos viveiristas e das pessoas que queiram certificar material de oliveira para cada um dos necrovírus. Depois, porque são 3 necrovírus, 4 necrovírus conhecidos, 3 deles em oliveira, outros noutros hospedeiros, mas que, como nós sabemos, a possibilidade de vir a estar em oliveira é muito grande. Tínhamos um teste para cada um destes, então o que se pensou foi: vamos fazer um teste multiplex que nos permita amplificar, ou seja, detectar os 3 vírus numa mesma amostra, caso eles estejam presentes. E assim foi, otimizámos esse teste diagnóstico. O material de oliveira dá sempre muitas bandas inespecíficas. Este gel que se vê aqui é um gel feito utilizando material vegetal de oliveira, mas temos as bandas dos controlos completamente definidas e sempre muito coerentes com todos os testes. Depois, para não estarmos a utilizar um teste com 3 pares de primers, tudo no mesmo, pronto, era um multiplex, era muito útil, mas ainda se pensou em fazer primers degenerados e incluir outros necrovírus que pudessem estar também presentes ou que possam vir a ser detectados não só em oliveira, mas em qualquer outro hospedeiro, e então desenhou-se um teste molecular com um par de primers, desculpem, com 2 primers degenerados, que permitem detectar simultaneamente 4 necrovírus diferentes, os 4 necrovírus que estão mais descritos e mais associados a viroses em plantas. E aqui temos o teste, aqui com os controlos positivos, e aqui um teste feito com material vegetal de oliveira incluído, portanto material vegetal de oliveira juntamente com os controlos positivos, para perceber se havia amplificações inespecíficas no material de oliveira ou não. Portanto, temos estes testes já há muito tempo disponíveis, todo este trabalho publicado, e
ultimamente, agora já muito recentemente, otimizámos também um teste diagnóstico baseado em PCR em tempo real, que permite uma sensibilidade muito maior, um teste de PCR em tempo real também multiplex, que permite a detecção dos vários necrovírus de oliveira simultaneamente, com um teste com elevada sensibilidade, e também este trabalho foi publicado também numa survey, numa amostragem muito grande que nós fizemos em Portugal e também em Olivais da Tunísia, porque tivemos também uma colaboração com a Universidade de Monastir, em que eles também estavam muito interessados e também fizeram a sua colaboração na colheita de amostras e na disponibilização do material vegetal para nós validarmos também este teste de PCR em tempo real com o material de oliveira de cultivares da Tunísia. E esta parte que os vírus causam problemas, que os vírus causam doenças em plantas, é conhecido de todos. Como é que eles interatuam com a planta, como é que eles atuam na célula vegetal? Primeiro que tudo, como é que a partícula viral de um vírus de planta é normalmente constituída? É basicamente e de uma maneira, numa abordagem muito simples, muito simplista, é constituído por uma molécula de ácido nucleico e por várias subunidades proteicas que a envolvem e que lhe dão a forma. Portanto, o vírus ou é mais icosaédrico, ou mais filamentoso, ou mais em forma de bastonete, consoante a forma como as subunidades proteicas se organizam e rodeiam e fazem a montagem à volta da hélice de ácido nucleico que temos aqui. Como é que estes vírus atuam, como é que os vírus de plantas atuam dentro da célula hospedeira? É de uma forma muito, muito simples, que nos permite perceber porque é que eles, e como é que eles interatuam com a maquinaria da célula vegetal, da célula hospedeira. O vírus, a partícula viral, entra dentro da célula hospedeira e imediatamente ele se desencapsida, perde a cápside proteica, liberta-se, o ácido nucleico liberta-se da cápside proteica e vai-se ligar aos ribossomas da célula, onde é feita a tradução das proteínas mais elementares que os vírus sintetizam, nomeadamente da sua polimerase que ele necessita para fazer cópias do seu próprio genoma. Depois, estas proteínas sintetizadas a partir da tradução do genoma viral dentro dos ribossomas da célula vão-se juntar a outras proteínas que existam no hospedeiro e vão transportar o genoma viral para dentro das membranas, de membranas que existam dentro do citoplasma da célula. E essas membranas formam um complexo de replicação viral onde são produzidas as cópias portanto, as cadeias molde, ou seja, as cadeias de sentido negativo que vão dar origem depois a novas cadeias de vírus, a novas cadeias de sentido positivo, a novas cadeias de moléculas do genoma completo dos vírus, que ou voltam voltam a fazer todo este circuito e voltam a ser traduzidas as suas proteínas e voltam novamente ao complexo de replicação viral, ou as próprias moléculas sozinhas iniciam um trajeto de movimento através do cell-to-cell movement, ou seja, passam pelos plasmodesmata das células e circulam pela planta, ou encapsidam, portanto há três caminhos para as moléculas formadas dentro deste complexo de replicação viral. Ou voltam para uma nova round de tradução de proteínas e de síntese das suas proteínas, ou as moléculas inteiras, as moléculas inteiras passam de célula para célula através do movimento do cell-to-cell movement, ou então encapsidam e formam novas partículas virais que vão ser capazes de ter novamente capacidade infecciosa e de multiplicar o vírus que existe dentro das células.
Isto é um processo normal da replicação viral dentro da célula hospedeira e isto vai fazer os sintomas que todos nós também conhecemos quando temos plantas infectadas. Temos o aparecimento de cloroses, necroses, as plantas ficam com descolorações muito acentuadas e acabando mesmo por levar à morte da célula e à morte da planta ou da folha ou do ramo, dependendo do tipo de vírus que está a infectar a nossa planta. No entanto, os vírus têm, para além de toda esta capacidade, e têm esta capacidade de ser infecciosos e de causar estas sintomatologias, porque eles são capazes de fazer a supressão do sistema de silenciamento da planta. As plantas têm um sistema de defesa inato dentro delas, que é o sistema de silenciamento, em que elas são capazes de degradar e de inativar genes que lhes são estranhos ou partes de genes que lhes são estranhos, e os vírus, para conseguirem causar estes sintomas que estão aqui nestas imagens, têm que ter um supressor, uma capacidade supressora de silenciamento. Ora, nós, para utilizarmos estes vírus como ferramentas, como vetores de expressão, como ferramentas para proteção de doenças, não podemos deixar que eles causem estas sintomatologias. Então, tivemos que ir perceber em que parte do genoma do vírus, em que proteínas ou proteína estariam os supressores de silenciamento. Para isso, colocámos o vírus inteiro, a nossa partícula viral, o RNA da nossa partícula viral inteira num vetor de expressão, num plasmídio vetor, e colocámos cada uma destas proteínas em separado, ou seja, fizemos várias construções com estas proteínas todas em separado para tentar perceber onde é que estava a atividade supressora de silenciamento. Depois, cada uma destas construções com cada uma das proteínas individualizadas foram colocadas em Agrobacterium tumefaciens e inoculadas, ou seja, transferidas, agroinfiltradas para plantas de tabaco, como mostra aqui esta imagem. E depois fomos observar onde é que estava a atividade supressora do silenciamento e encontramos em duas proteínas, numa na proteína de movimento P6 e uma atividade fortíssima de supressão de silenciamento na proteína que codifica a cápside proteica. Então, o que é que nós fomos fazer? Publicámos este trabalho em que mostramos que existe realmente essa supressão de silenciamento em duas das proteínas do genoma viral e fomos fazer uma mutação apenas na proteína da cápside proteica e deixámos a supressão da atividade, a supressão do sistema de silenciamento da planta ainda ativado na proteína de movimento P6. Porquê? Porque é uma atividade supressora mais fraca e nós não queríamos que as plantas aniquilassem completamente o nosso vírus, porque assim ele não teria utilidade como vetor para expressar nenhuma proteína que nós lá introduzíssemos. Então, temos uma mutação no vírus da cápside proteica, na cápside proteica deste vírus, e introduzimos este genoma mutado dentro de um vetor, do mesmo vetor, do PK7, do plasmídio, e fomos fazer várias células, fomos fazer construções em que multiplicámos muitos milhares de vezes este vetor com a construção, portanto esta construção completa, dentro de células competentes prontas para utilizar, para proteger plantas. E o que é que nós queremos proteger? Queremos proteger plantas de oliveira, mas podemos proteger outras, mas neste momento estamos a trabalhar com a proteção destas plantas contra a Xylella fastidiosa, que é uma doença, que é a bactéria que causa a doença do declínio súbito da oliveira, é uma doença que não tem tratamento, é uma doença devastadora, em que pode causar a morte completa das plantas e pode levá-las a ficarem completamente improdutivas e a termos que as arrancar, porque ainda por cima é uma doença que causa, é uma bactéria que causa uma doença de quarentena. Outra doença que também queremos proteger, aqui está, antes de passar à próxima,
só para vos mostrar, a bactéria dentro dos feixes do xilema é vetorizada por este inseto, por um cercopídeo, que a vetoriza através da alimentação, alimenta-se de plantas infectadas, depois vai alimentar-se de plantas saudáveis e tem a capacidade de a transmitir e de a colocar dentro dos feixes vasculares do xilema, impedindo a passagem de água e nutrientes. E nós queremos proteger as nossas oliveiras deste problema. E a outra doença que nós também queremos proteger, também causada por uma bactéria, que é a doença, a tuberculose da oliveira, portanto é uma doença que também causa a formação destas galhas, que fazem a desorganização dos feixes vasculares e leva à seca dos ramos e muitas vezes à seca das árvores quando são muito novas. Para além destas duas, que são doenças não tratáveis em condições de campo, são causadas por duas bactérias, queremos também tentar proteger as oliveiras de uma doença, talvez da doença que mais preocupa os olivicultores, porque ataca diretamente o fruto, ataca o fruto na altura da maturação, que são as doenças causadas por fungos do género coletótrico, que são as antracnoses ou gafas da oliveira e que, como veem aqui, causa a perda irreversível dos frutos, e azeite produzido com frutos com estas sintomatologias ficam com uma baixa qualidade, ficam muitas vezes impróprios para consumo diretamente como azeite. Estas doenças, só referir que estas doenças nos olivais superintensivos, nos olivais em sebe, são altamente, como é fácil perceber, transmissíveis de planta para planta através da utilização das máquinas que ficam contaminadas com a passagem de árvores infectadas e depois transportam estes problemas, esta doença, o inóculo para toda a linha ou para todo o olival. Então há necessidade de protegermos as oliveiras, de as termos protegidas contra estas doenças, estes problemas fitossanitários que são tão graves, e como não podemos de maneira nenhuma pensar que o olival não pode ser em sebe, tem que ser em sebe, tem que ser muito produtivo, tem que dar rendimento às pessoas, aos olivicultores, aos agricultores, então é aí que nós entramos com a produção, a utilização dos vírus para a produção de moléculas que sejam protetoras de plantas, ou seja, vírus modificados em que nós colocamos na extremidade 3' do vírus péptidos para a proteção de plantas contra determinados agentes fitopatogénicos. E foi assim que nasceu esta primeira construção, em que colocámos na extremidade 3' um péptido de Aspergillus, que é um fungo antagonista dos fungos causadores da gafa, portanto dos fungos do género Coletotrichum, e o vírus, quando circular pela planta e quando fizer a sua replicação, está a replicar também o péptido de Aspergillus e a proteger as plantas de oliveira contra a antracnose. Fizemos uma construção semelhante, mas desta vez com um péptido parcialmente de um antibiótico. Eu não vos posso dizer quais são concretamente estas sequências e quais são estes péptidos, porque estão neste momento em pedido de patente, ou seja, já temos o pré-pedido feito e está tudo num muito bom caminho para ficarmos com estas duas moléculas patenteadas. E esta com o péptido parcial de antibiótico é para proteger as oliveiras contra a bactéria Xylella fastidiosa. Estamos agora, neste momento, a trabalhar numa construção para a proteção contra a pseudomonas, contra a tuberculose da oliveira, com uma tecnologia muito semelhante, ou seja, a utilização de uma parte parcial de um péptido antibiótico contra pseudomonas para proteger contra a tuberculose da oliveira. Queria deixar aqui só o meu muito obrigado a todas as pessoas que passaram pelo Laboratório de Virologia Vegetal, foram muitos anos de trabalho, foi um trabalho desenvolvido à conta de muitas teses de mestrado, doutoramento, incluindo a minha própria de mestrado e de doutoramento, e de todas estas pessoas de licenciatura, aos nossos técnicos, aos meus colegas, que sempre se empenharam muito e sempre demos
o nosso melhor para irmos acompanhando a intensificação do olival e a produção de plantas saudável e para tentarmos pôr à disposição de quem produz plantas as melhores metodologias e as melhores técnicas para a proteção de plantas de oliveira. Dizer-vos ainda que isto que é utilizado para a oliveira pode ser transversal para muitas outras culturas, incluindo utilizando estes vidros, porque eles movimentam-se muito bem dentro de outras plantas, principalmente plantas herbáceas. Estamos a trabalhar agora também para a produção de plantas, mas através do silenciamento de genes, utilizando o mesmo vetor para a proteção de plantas de tomate contra viroses, outras viroses que nós queremos proteger. E o meu muito obrigada a todas estas pessoas que trabalharam durante todos estes anos connosco e que deram o seu contributo inestimável, à equipa do Laboratório de Virologia Vegetal, que já não é bem a atual, mas com quem ainda quase todos continuamos a colaborar, incluindo com os colegas de Itália e da Tunísia que também se encontram aqui, e todos vocês que ouviram e que tiveram a paciência de estar a ouvir esta apresentação. Muito obrigada também